Hoje, iremos ver como era a organização social da civilização maia, bem como suas grandes conquistas em termos de arquitetura e outras tecnologias. Além disso, iremos falar sobre a maneira como os maias conseguiam se adaptar ao meio ambiente para garantir a sua sobrevivência. E por fim, este vídeo apresentará algumas hipóteses que foram propostas para explicar o declínio da grande civilização maia. Sejam bem-vindos ao canal Hipótese, acompanhe este vídeo até o fim e se gostar, deixe seu joinha. Ao mesmo tempo em que a raça humana se orgulha da natureza progressiva e evolutiva de cada civilização, nós continuamos a ter um grande interesse pelas civilizações antigas. Esse interesse pelo passado às vezes nasce de atributos específicos de certas civilizações antigas que são aclamadas como referência no processo civilizatório. Algumas das civilizações antigas ganham destaque principalmente devido à sua velhice, enquanto outras são distintas como resultado da grande organização que a civilização exibiu. A civilização maia se enquadra na segunda categoria, e até os dias atuais, o homem moderno se maravilha com a forma como a civilização foi capaz de crescer em tamanho, dadas as várias restrições ambientais e físicas que enfrentou na época. Os historiadores sempre concordaram com o fato de que existiram civilizações antigas que exibiram grande crescimento e desenvolvimento cultural. Uma das grandes civilizações antigas conhecidas pelo homem é a do povo maia. Os maias foram uma civilização mesoamericana que ocupou a parte sul do atual México. Esta civilização do período clássico maia cresceu entre 300 anos antes de Cristo e 1100 anos depois de Cristo, aproximadamente ao mesmo tempo em que a Europa estava testemunhando a desintegração do Grande Império Romano e a ascensão do Sacro Império Romano. A cultura maia se deu pela conquista agrícola e também pela complexa organização política que garantiu uma governança adequada ao povo. A organização político-social dos maias era hierárquica, com um rei, nobres e sacerdotes no topo, e as pessoas comuns e escravos na base. A realeza era principalmente hereditária e, como tal, cada rei escolhia um herdeiro entre seus filhos. O rei governava de forma autoritária com a ajuda dos nobres e, nas suas decisões, não consultava os povos. Apesar disso, os maias tiveram boa governança e se fortaleceram com a conquista militar. Eles também desenvolveram o que era, na época, uma civilização muito sofisticada e expansiva, consistindo de uma série de cidades-estados. A religião desempenhava um papel muito importante na cultura maia e os sacerdotes eram muito bem vistos. O sacerdócio maia atraiu seus membros da classe de elite e o sacerdote era de fato o governante maia. O sacerdócio realizava uma variedade de cerimônias públicas destinadas a inspirar a admiração e obediência do povo. Essas cerimônias normalmente envolviam música, dança, festa e oferendas. Os maias investiram muito em grandes templos para suas adorações. As ruínas desses templos estão presentes até hoje e seus desenhos continuam a nos surpreender. Um dos aspectos mais sombrios dos maias eram as cerimônias de sacrifício humano, que eram precedidas pelos reverendos sacerdotes. No livro Os Antigos Maias, de Scherer e Trexler, eles revelam que as oferendas humanas às vezes eram destinadas a adivinhar eventos futuros, pois acreditava-se que os deuses falariam com os sacerdotes ao serem oferecidos com sacrifícios humanos. Além disso, acreditava-se que as oferendas humanas alimentavam e sustentavam os deuses que, em troca, seriam benevolentes com o povo. A maioria das ofertas para sacrifícios humanos eram geralmente cativos que haviam sido obtidos em guerra. O calendário maia é uma das relíquias mais importantes da civilização. Um dos aspectos intrigantes dos maias foi que eles foram os primeiros povos na América a manter registros históricos. É amplamente afirmado que uma das maiores realizações maias foi a criação de seu complexo sistema de calendário. Os calendários eram baseados em eventos astronômicos, como os ciclos do Sol, da Lua e até dos planetas. O movimento desse corpo celeste estabeleceu as estações
com os sacerdotes astrônomos pronunciando o advento de cada novo período. Este calendário foi o centro da vida e cultura do povo maia. Os maias descreveram com precisão a rota da Terra em torno do Sol e, além disso, documentaram o movimento de planetas que naquela época não foram nem descobertos. O povo maia tinha 3 sistemas de calendário com diferentes graus de complexidade e eram usados por vários motivos. Há afirmações de que este calendário é uma lista enorme e altamente precisa de eventos astronômicos e ocorrências sazonais, como solstícios e equinócios. Sabemos que o calendário de contagem longa começou a contagem regressiva no ano de 3114 a.C. e terminaria no ano de 2012. Ao mesmo tempo, depois que este calendário chega a um fim, prevê-se que o Sol estará alinhado com o centro da Via Láctea. O desenvolvimento e o uso da escrita por uma civilização é sempre considerado um marco para os povos. Ao contrário de outras civilizações de seu tempo, os maias tinham um sistema de escrita bem desenvolvido que fazia uso de fonética e ideogramas. O antigo sistema de escrita maia era muito bem elaborado e alguns historiadores o aclamam como uma das conquistas mais significativas do povo maia. Os maias conseguiram manter registros permanentes que permitiram a transmissão e o acúmulo de conhecimento de geração em geração. Os escritos mais elaborados dos antigos maias eram as informações sazonais e astronômicas registradas por longos períodos de tempo. No entanto, a maioria de suas obras escritas se perderam com o declínio da civilização e a subsequente invasão pelos povos espanhóis. A maior conquista que os maias fizeram em relação ao meio ambiente foi a exploração das terras baixas para produzir alimentos para milhões de pessoas por mais de um milênio. Devido ao rápido aumento da população, os maias tiveram que cultivar em grande escala para atender às necessidades das pessoas. Invariavelmente, esse cultivo excessivo resultou no declínio da fertilidade do solo, o que exigiu que os maias tivessem que encontrar meios de reverter esse fenômeno negativo. O desmatamento e a queima das florestas para aumentar a fertilidade do solo foram praticados como forma de adaptação às mudanças ambientais. Os maias praticavam a agricultura de roça, que envolvia o desmatamento de grandes áreas de floresta, queimando-as para que as plantações se beneficiassem dos nutrientes das cinzas e depois abandonando a terra enquanto as florestas voltavam a crescer. Este método foi eficaz desde que a fertilidade da terra estava assegurada. O corte de árvores foi seguido por uma temporada de esforços de reflorestamento, impedindo assim os efeitos negativos do desmatamento. A civilização maia mostrou grande avanço em sua tecnologia de construção, e até hoje, as ruínas de sua arquitetura de pedra e monumentos nos surpreendem. Durante o período clássico, que foi o período em que a civilização maia estava no auge, as planícies maia foram cobertas com aglomerados de antigos grupos de casas, aldeias e centros. Esses centros variavam em tamanho e iam desde complexos cerimoniais menores, que tinham poucas residências de alvenaria e santuários, até epicentros, que tinham templos e palácios sobrepostos. Os principais complexos arquitetônicos do epicentro foram os núcleos administrativos e econômicos do reino. Mercadorias e produtos eram, portanto, trocados nesses centros, e os encontros e rituais periódicos também ocorriam nesses conjuntos arquitetônicos. Os templos do povo maia eram especialmente elaborados, elevando-se a grandes alturas e decorados com imagens de pedra de deuses e outros símbolos sagrados. Esses edifícios elegantes exigiam habilidades específicas e técnicas artesanais que só poderiam ser fornecidas por artesãos bem qualificados. Os especialistas que se dedicavam à escultura, à produção de gesso fino de calcário e outros ofícios estavam envolvidos nesses projetos. Os arqueólogos descobriram que o epicentro das ruínas dos sítios maias
tinham vários conjuntos de arquitetura ligados por pedras revestidas de gesso que eram usadas para procissões e rituais entre o templo e os complexos do palácio. Embora a razão exata para o declínio da população maia permaneça controversa, a hipótese mais forte é que grandes mudanças climáticas, que duraram mais de um século, foram as causas do declínio dessa civilização que era baseada na agricultura. Por muitos séculos, os maias foram capazes de usar tecnologia e organização social para se adaptar aos ambientes mais inóspitos que suas terras apresentavam. No entanto, devido ao aumento da necessidade de alimentos, os maias não podiam mais deixar as terras ociosas, como faziam no passado. Isso levou ao desmatamento em grande escala, que não apenas resultou em mudanças climáticas regionais, mas também trouxe erosão do solo e um declínio acentuado da fertilidade dessa terra. Concluímos então que o povo maia foi capaz de construir uma grande civilização, como resultado de seu complexo sistema de governo, práticas religiosas e façanhas agrícolas. Adaptando-se ao seu sistema e usando inovações tecnológicas para melhorar a sua sociedade, os maias foram capazes de sobreviver por centenas de anos, em terras que de outra forma seriam consideradas hostis e duras. As hipóteses apresentadas neste vídeo demonstraram que esta civilização foi capaz de habitar por centenas de anos, durante os quais construíram grandes sítios arquitetônicos e também grandes cidades. Adaptando-se ao seu ambiente, os maias foram capazes de vencer as restrições que o ambiente natural impunha. No entanto, os maias acabaram superexplorando o meio ambiente, levando a efeitos adversos que resultaram em seu desaparecimento. Ao compensar o delicado equilíbrio que eles criaram com seu ambiente, os maias foram levados à ruína. A partir disso, precisamos aprender que manter um equilíbrio ecológico é necessário para garantir a sobrevivência da raça humana, mesmo nestes tempos modernos.